Pessoal, voltando à nossa aula, então o que nós fizemos até agora? Nós carregamos um atlas de textura, né? Um atlas de tiles, esse aqui no caso, para dentro do nosso arquivo, do nosso programa Love 2D, e esse atlas foi utilizado para a gente criar esse cenário aqui que estava descrito nesse mapa, certo? Bom, o resultado é esse cenário, né? E no caso, o meu mapa ele cabe exatamente dentro da minha janela de exibição do jogo, correto? Ou seja, o meu mapa ele cabe certinho dentro daquilo que eu consigo ver, tá? Pela minha janela do jogo, que seria isso daqui. Agora, como a gente terminou no último vídeo, pode ser que eu queira mostrar um cenário que é maior do que a janela de observação do meu jogo. Então, nesse caso, eu teria essa situação onde eu tenho um mapa que não cabe completamente, né, de uma vez só, dentro dessa janela de observação. E, portanto, para observar esse cenário, eu teria que fazer a mesma coisa que foi feita no meu exercício da aula anterior, não é? E através das setinhas eu me deslocar pelo cenário para ver todos os pontos dele, correto? Bom, como isso vai ser feito? Na verdade, pessoal, aqui eu já estou mostrando para vocês a solução do exercício anterior, não é? Porque é a mesma coisa que você vai fazer no exercício que foi pedido na aula passada, é isso que eu estou demonstrando aqui. Então, a ideia é a mesma, apenas se atentem para o fato de que eu posso estar resolvendo o problema de uma maneira diferente daquilo que vocês fizeram. Tá? Bom, vamos esboçar a solução desse problema, ou seja, como mostrar um mapa muito grande dentro de uma janela menor. Tá certo? Bom, primeira coisa, aquelas 4 variáveis que a gente definiu permanecem. A minha matriz mapa, né, onde eu vou colocar o meu mapa.txt, o meu arquivo tilesetImage, onde eu vou carregar o meu atlas de textura e imagens, né? A minha matriz tileQuads, onde eu vou colocar cada um dos tiles, né? Cada um dos ladrilhos que eu tenho no meu atlas, e aqui o tilesize que me diz qual é a largura e a altura de cada ladrilho que eu tenho dentro daquele atlas. Legal? Bom, eu vou configurar o meu mapa agora como se fosse uma tabela. Lembra da definição de tabela que a gente viu lá quando a gente estudou Lua? Na tabela, pessoal, eu posso organizar várias informações diferentes. Então, olha, aqui eu criei uma tabela chamada mapa config, né? E essa minha tabela, ela diz para mim, primeiro, quais são as dimensões do meu mapa. Então, o meu mapa ele tem 28 ladrilhos na horizontal e 10 ladrilhos na vertical. Quer ver? Olha, volta. Se eu for contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ladrilhos na vertical. E se eu contar na horizontal, eu vou ver que aqui eu tenho 28 ladrilhos. 28 caracteres, né? Porque eu estou falando de um mapa de textos. Ok? Então, mapa size x, ele indica quantos caracteres ou quantos ladrilhos eu tenho na horizontal, e mapa size y, ele indica quantos ladrilhos ou quantos caracteres eu tenho na vertical. Mapa display x e mapa display y, por sua vez, eles falam para a gente quantos ladrilhos da horizontal cabem numa tela e quantos ladrilhos na vertical cabem em uma tela. Voltando, olhando agora para a minha tela do jogo. Essa minha tela do jogo, portanto, ela é capaz de apresentar 14 ladrilhos na horizontal, correto? E 10 ladrilhos na vertical. Em resumo, pessoal, se vocês prestaram atenção nos números, eu preciso de 2 telas, né, para guardar esse mapa todo, tá certo? Ou falando a mesma coisa de uma outra forma, essa minha janela de observação, essa minha tela, ela só comporta
metade do mapa. Portanto, para ver a outra metade, né, eu tenho que navegar através das setas para a direita e para a esquerda, por exemplo. Ok? Então, olha, voltando aqui. Mapa size X e mapa size Y, quantos caracteres, né, quantos ladrilhos eu vou ter na horizontal e na vertical, e mapa display X, mapa display Y, quantos ladrilhos eu consigo observar na minha janela, na horizontal e na vertical. Correto? Local, câmera, é uma outra variável, né, onde eu tenho variável não, tabela, né, onde eu tenho os seguintes campos. Pos X e pos Y é a posição X e a posição Y da câmera. E speed é a velocidade da câmera. 120, pessoal, é um número que eu coloquei aí porque ele, conforme eu aperto a setinha para a direita e para a esquerda, ele me dá uma velocidade legal de mudança da câmera ao longo do cenário, né? Conforme eu aperto as teclas para a direita e para a esquerda, em função dessa velocidade, a minha câmera vai se deslocar mais rápido ou mais lentamente ao longo do cenário. Tá? Bom, seguindo adiante, eu preciso no meu load tiles, não é? Que a gente já estudou, isso eu não vou ficar repetindo, né? Porque a gente já sabe como ele funciona, mas só para confirmar, ele vai carregar o meu arquivo que tem todas as imagens empacotadas, né, e vai segmentar essas imagens em ladrilhos, cada ladrilho vai cair num tile quad, ok? Load map, ele serve para carregar aquele arquivo txt onde eu tenho o mapa do meu cenário, tá? Então isso daí é normal, a gente já viu. Love.load, a gente também já viu. Por quê? Porque nele eu estou carregando o meu mapa.txt, a minha imagem que contém os tiles, e estou definindo também a cor de fundo do meu cenário. A diferença, pessoal, em relação ao programa anterior, que a gente estudou no vídeo anterior, é que agora eu preciso usar a função love.update. Por que eu preciso usar a função love.update? Para justamente poder mexer a câmera para um lado ou para o outro, né? Para a direita ou para a esquerda. E como que eu vou fazer isso, pessoal? Não é difícil não, hein? Olha aqui. If love keyboard down right. Ou seja, se a setinha para a direita estiver sendo pressionada. Se a setinha para a direita estiver sendo pressionada, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, eu vou atualizar a posição X da câmera. Então a posição X da câmera vai ser a posição em que ela se encontra, mais a velocidade vezes dt. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse momento? Vamos voltar aqui, olha. Câmera, pos X, pos Y, pos speed. Como é que eu acesso cada um dos elementos, ou seja, pos X, pos Y e speed, do meu objeto câmera? Notem que eu mudei um pouco a forma como eu estou falando as coisas, né? Como eu vou acessar pos X, pos Y, speed da câmera? Bom, se eu quero pegar qualquer um desses três parâmetros do meu objeto câmera, eu vou fazer isso, olha como, câmera.pos. Câmera.pos, X, né? Ele vai acessar o pos X desse meu objeto câmera. Câmera.speed, ele vai acessar o quê? O speed, né, da minha câmera, correto? Então é assim que eu acesso cada um dos elementos daquele meu objeto câmera. Tá? Bom, se eu teclei setinha para a direita, então a minha câmera ela vai se mover para a direita com essa velocidade. Agora, se eu pressionei a tecla para a esquerda, então a câmera ela vai se mover para a esquerda com essa velocidade. Notem que a diferença entre direita e esquerda é que aqui eu tenho um sinal de mais para a câmera ir para a direita e aqui eu tenho um sinal de menos para a câmera ir para a esquerda, correto? Duas coisas que eu tenho que tomar cuidado. Se a minha câmera já chegou no limite esquerdo da tela, ou se de repente ela já ultrapassou esse limite, portanto o pos X vai ser menor do que zero, eu não posso deixar a câmera ir além da tela, não é?
Então eu tenho que fazer o push x igual a 0. Mesma coisa para o lado direito, né? Se a câmera avançou demais, ou seja, ela chegou além do limite direito da tela, e eu faço essa verificação através dessa continha, então, olha, eu tenho que colocar a pose x da minha câmera no limite direito da tela. Tá? Então, repetindo, olha, se eu estou tentando ir para além da esquerda, então eu faço, para além da esquerda que o cenário mostra, eu faço a minha posição x ser 0. Se eu estou tentando ir para além da direita que o meu cenário mostra, então eu faço o meu pose x ser o extremo direito do meu cenário. Ok? Só isso, pessoal. Isso é a minha função novo.update. Aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem na semana passada, ele se resume a isso daí. Finalmente, olha, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior dessa aula, em novo.draw, eu simplesmente vou carregar o meu cenário. Com um único detalhe é que a minha posição do x e do y, a minha posição do x da câmera, ela tem que ser ajustada dentro do meu cenário. Tá? Fora isso, mais nada para fazer. Ou seja, esse offset x e esse first tile x, eles vão entrar aqui, olha, simplesmente para eu descobrir a partir de qual ladrilho eu coloco exatamente esse ladrilho no meu cenário. Tá? Bom, pessoal, eu encerro por aqui e peço para vocês digitarem esse programa e testarem e verem como ele funciona. Ok? Aliás, vamos fazer o seguinte, antes de fazer esse fechamento, eu vou carregar esse programa para a gente ver ele funcionando. Tá? Então, olha, eu vou sair da minha apresentação, eu vou abrir o ZeroBrain, tá? Project Directory, Choose, Love 2D e Platform Map 1, não, acho que é o Platform Map 2. Platform Map 2, selecionar pasta e tá aqui, executando exatamente, tá? E aí eu me desloco para um lado e para o outro do meu cenário, tá? Se eu quiser observar o meu mapa, tá aqui, ó, tá? Então esse é o mapa que eu estou usando para me deslocar, para compor, né? Não para me deslocar, para compor o meu cenário. Ok, pessoal? Então agora eu realmente interrompo o vídeo e já já eu volto com um novo tema para a gente estudar. Ok? Até breve.